Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 23, Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é aquela parte de nós que tem consciência das coisas espirituais. A alma é aquela parte onde temos consciência de nós mesmos. E o corpo é aquela parte onde temos consciência do mundo natural, físico e tangível. É importante que a gente olhe para o ser humano como um ser integral. Paulo diz, e o Deus da paz o santifique inteiramente, espírito, alma e corpo. Esse é o ser inteiro. Muitas vezes supervalorizamos aquilo que é espiritual e menosprezamos aquilo que é natural. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Espiritualidade exagerada. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje no centro de Calgary, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O Senhor Jesus, numa conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, fala a respeito da importância de nascer de novo, da necessidade de nascer de novo para se entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta, o Senhor está querendo dizer que eu vou entrar no ventre de mamãe e nascer outra vez? Jesus diz, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está reconhecendo que somos seres espirituais, sem negar que também somos seres naturais. Ou seja, um dia nascemos naturalmente segundo a carne. Então precisamos de um novo nascimento no plano espiritual. Muitas vezes, como cristãos, podemos dizer que temos a bênção de enxergar a realidade do mundo espiritual, o que muitas pessoas estão vivendo alheias à vida de Deus não enxergam. Mas acabamos muitas vezes indo para o outro extremo, de espiritualizar até demais, inclusive aquilo que não precisamos. Estou numa série de vídeos abordando aspectos relacionados ao cuidado do corpo e a importância da saúde, porque, infelizmente, essa é uma área onde os crentes acabam sendo muito negligentes. E uma das razões dessa negligência é justamente a espiritualidade exagerada. Deus está cuidando de mim, Deus tem promessas de saúde e de cura. E tudo isso é verdade. Deus está cuidando de nós, Ele tem feito promessas sobre saúde e sobre cura, mas isso não significa que eu e você possamos simplesmente brincar com isso e sermos de negligentes a irresponsáveis. Quando foi tentado por Satanás no deserto, o Senhor Jesus deu uma resposta que precisa chamar a minha e a sua atenção. O diabo diz para ele, pula do pináculo do templo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem nos teus caminhos, de maneira que você não tropece com o seu pé em pedra. Jesus responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não estava dizendo que as promessas de proteção não eram verdadeiras, mas ele está dizendo que se você olhar só para isso, de maneira isolada, tirando o contexto restante das Escrituras, pode parecer que nós, então, não temos nenhuma responsabilidade ou que possamos agir de qualquer forma e que no final está tudo bem. E o que eu e você precisamos entender que as coisas não são bem assim. Em Deuteronômio, no capítulo 22 e no verso 8, nós vemos uma instrução de Deus para aquela pessoa que construísse uma casa com terraço. Ele diz, se você fizer um terraço, coloque um parapeito em volta dele, porque se alguém cair, você será o responsável do sangue. Mas espera aí, Deus não é aquele que na sua escritura, na sua palavra, promete proteção para nós? Sim. E ao mesmo tempo que ele promete proteção, ele pede que a gente faça tudo o que está ao nosso alcance, naturalmente falando, para que a gente também se proteja. Não há razão para que simplesmente eu e você, em nome de uma promessa de proteção de Deus, sejamos negligentes em relação à nossa parte. Então, vamos olhar as Escrituras e ver que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela porque Deus guarda a cidade. A Bíblia está dizendo que nós não podemos ir ao extremo do natural, confiar só na sentinela e ignorar a proteção de Deus. Mas, por outro lado, em nome da proteção de Deus, também ignorar aquilo que está ao nosso alcance é igualmente errado. E muitas vezes eu tenho percebido que a razão mais recorrente pela qual os crentes não cuidam do seu corpo, não cuidam da sua saúde, é espiritualizar demais as declarações das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele traz uma orientação a Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, nós vemos uma advertência que eu acredito que também nos ajuda a entender o ponto que estamos trabalhando. O apóstolo Paulo, preocupado com a saúde do seu discípulo, ele simplesmente faz a seguinte orientação: não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
O apóstolo Paulo não tinha um ministério de cura? Sim, um ministério singular de cura. Não estava acostumado a ver o sobrenatural e intervenções de Deus? Sim. Ele também vai falar a respeito de um dos seus cooperadores, esteve doente, ele clamou a Deus, o Senhor o ouviu. Paulo nunca deixou de crer na parte espiritual da intervenção divina e de cura e saúde. Mas isso não significava que ele acreditava que a gente pode, então, simplesmente brincar com a maneira de se alimentar. Ele está dizendo para Timóteo, olha, o lugar onde você está, e muitos comentaristas acreditam que isso tinha a ver com a qualidade da água, está trazendo problema para o seu estômago, está gerando enfermidades frequentes. Então você pode ter cuidados naturais que são práticos e que vão te ajudar a poupar a sua saúde. Ou seja, de novo, nós voltamos ao assunto de não caminharmos numa visão distorcida. Eu trago essa advertência porque durante muitos anos eu fui vítima desse engano. Eu me lembro que por 3 situações distintas, Deus operou milagres de cura na minha coluna. Uma delas, o médico que era da minha igreja, né, um ortopedista, que era um especialista na área, ele me disse, pastor, se Deus não fizer um milagre pelo senhor, nem cirurgia resolve o seu problema. E eu falei para ele, você vai ver o milagre, você vai ser testemunha disso. Eu me posicionei em fé, em oração, e eu experimentei a intervenção de Deus. Não apenas uma, mas em 3 circunstâncias diferentes. Acontece que na terceira, o Espírito Santo falou assim comigo, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. O que ele estava dizendo? Você pode crer, você pode aplicar fé, você pode viver milagres, mas isso não te dá o direito de brincar com as leis espirituais. Obviamente, o excesso de peso, uma má alimentação, a falta de descanso, o sedentarismo e uma série de coisas está trazendo dano para o nosso próprio corpo e para a nossa saúde. E são danos que poderiam ser evitados. Nós não podemos ficar espiritualizando tudo o que acontece. O apóstolo Paulo, quando estava naquele navio que acabaria naufragando, indo para a ilha de Malta, ele se levanta e diz assim, vocês tinham que ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esse dano e perda. Muitas vezes as pessoas olham para um naufrágio e elas vão para aquela ideia de um fatalismo absoluto. Deus tinha um plano, um propósito, quase como quem diz, tinha que acontecer isso. Em alguns momentos nós podemos até dizer que de fato há uma possibilidade de que Deus tenha determinado que algumas coisas aconteçam. Mas acreditar a Ele a responsabilidade de todas as coisas, Paulo está dizendo, era só vocês terem me dado ouvido e a gente estaria nos poupando desse problema e de todo esse prejuízo. Tenho visto muita gente chegando à sua reta final de vida, os anos se aproximam da velhice, com uma saúde frágil, debilitada, e nós não podemos espiritualizar isso. Simplesmente houve falta de cuidado, houve falta de atenção. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que ao longo de toda ela, nós vamos encontrando a repetição desses princípios. Eu me lembro de ainda garoto ouvir meu pai falar, citando Jesus, quando diante do túmulo de Lázaro, prestes a operar um milagre extraordinário, que era a ressurreição de Lázaro, Jesus diz assim, tirai a pedra. E eu lembro de papai dizendo, aquilo que só Deus pode fazer, nem adianta a gente tentar fazer, porque a gente não consegue e não podemos deixar de esperar que Ele faça aquilo que Ele pode fazer, que são milagres. Mas aquilo que está ao nosso alcance, Jesus não foi Ele tirar a pedra e nem ordenou que um anjo do céu fizesse isso, Ele simplesmente disse para as pessoas que estão ali, façam vocês. E eu e você precisamos entender que devemos fazer a nossa parte no que diz respeito ao cuidado do corpo. E esperar, obviamente, que além de tudo aquilo que a gente faz, que também possamos experimentar a intervenção de Deus. Eu tenho visto muita gente ser curada ao longo dos anos do meu ministério. Eu tenho experimentado intervenções de cura na minha vida, na vida dos meus familiares, mas isso não significa que eu tenha o direito de simplesmente, deliberadamente ser negligente em relação aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Quando olhamos para as Escrituras, essas advertências precisam tocar o meu e o seu coração. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A renovação do homem interior, aquilo que vivemos no plano espiritual, não muda a realidade que o nosso corpo, do lado de fora, está se corrompendo, está se envelhecendo. Né? É uma morte à prestação, num longo parcelamento, onde dia após dia o processo continua. Agora, nós podemos acelerar o dia da morte ou podemos postecipar, não apenas com princípios espirituais,
de sermos ou não submissos ao Senhor, obedientes à sua palavra, cumprindo os seus princípios, mas algo que eu e você também precisamos perceber é que nós podemos fazer isso por meio de um cuidado, de atenção com aquilo que o nosso corpo precisa. Então, eu quero fazer um apelo ao seu coração, né? Que nenhum de nós ignore isso. Quando Adão estava lá no Éden, em perfeita comunhão com Deus, antes do pecado, suprido plenamente no nível espiritual, ainda assim Deus olha para ele e diz, não é bom que o homem esteja só. E providenciou uma companheira, uma esposa, para um nível relacional, para que ele fosse preenchido no nível emocional, ainda que espiritualmente tivesse tudo bem. Deus também disse, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Sim, Adão e Eva, em plena comunhão com Deus, precisavam comer, porque eles eram supridos no nível espiritual por essa comunhão com Deus, mas isso não significa que os corpos não precisariam de alimento. O próprio Jesus, a Bíblia diz que depois de 40 dias jejuando, ele teve fome. E a Bíblia não fala apenas de fome, Jesus teve sede, Jesus teve cansaço, Jesus precisava dormir, descansar, ele respeitava as leis naturais que limitam o nosso corpo. Então que Deus nos ajude a não colocá-lo do lado de fora, sem nunca andar em fé nas suas promessas e na possibilidade de viver suas intervenções, mas que também nenhum de nós migre para o outro extremo. Que, em nome das promessas de Deus, a gente acredite que possa ser negligente, irresponsável e acabar faltando, né, com o cumprimento daquilo que se espera de cada um de nós. Eu já vivi no lado extremo da obesidade, do sedentarismo, da falta de descanso, e Deus vem me corrigindo ao longo dos últimos anos. E além de aplicar esses princípios e procurar viver essas verdades, eu entendo agora, anos depois, a responsabilidade de transbordá-la. Então eu te peço uma atenção especial a isso, para que de fato a sua vida seja diferente e completa, não só no plano espiritual, mas também no natural. Deus te abençoe.